Salve galera, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Futuros do Liberalismo. E se o primeiro vídeo foi uma espécie de defesa do chamado liberalismo político, esse segundo vai ser uma crítica do liberalismo a partir de um ponto de vista que a gente pode chamar de direita, e até talvez de uma direita radical. A base do vídeo de hoje é um livro lançado pelo autor americano chamado Patrick Deneen, chamado Por que o Liberalismo Fracassou? Bom, só por esse título já dá para ver que a crítica é um tanto quanto radical, né? Ele já parte do pressuposto que o liberalismo é uma ideologia que de fato fracassou. Antes da gente entrar propriamente no livro e nas críticas que ele faz, vamos falar um pouquinho sobre esse autor. Ele é frequentemente colocado dentro de um grupo de autores do chamado paleoconservadorismo. Eu vou explicar um pouquinho, resumidamente, o que significa isso, apesar de que a gente pode ver que determinadas ideias dele, de fato, estão alinhadas com esse pensamento, mas essa relação ela não é necessária. Ela pode ser uma questão em debate. Bom, a partir da década de 60, nos Estados Unidos, surge um movimento chamado neoconservadorismo, ou neocon. A partir de algumas revistas publicadas, a partir de determinados autores, que talvez você já tenha ouvido falar, Irving Kristol, Daniel Bell, Norman Podhoretz. E basicamente os neocons, de maneira bem geral, eles eram intelectuais, originalmente do campo da esquerda, que se tornam pelo menos um pouco céticos em relação ao Partido Democrata e à emergência da chamada nova esquerda. Então, basicamente, são intelectuais, a maioria na primeira onda eram intelectuais judeus da cidade de Nova York, e eles faziam esse movimento, então, da esquerda para a direita. De maneira muito geral, os neocons eles eram defensores da democracia liberal, tinham uma ideia de que esse é o melhor regime, e, portanto, algumas das ideias neocons elas vão justificar ideologicamente a imposição da democracia liberal em outros países ao redor do mundo. Ou seja, eles não são isolacionistas, eles são internacionalistas. E o surgimento desse movimento neocon ele faz com que alguns outros conservadores comecem a ter um certo mal-estar em relação a isso. E aí surge um grupo chamado de paleoconservadorismo. Neo é de novo, né? Paleo é de antigo, ou seja, são conservadores que surgem em alguma medida em reação a esse neoconservadorismo para resgatar um conservadorismo anterior. Então, os paleocons eles vão dizer que os neocons eles são liberais enrustidos, liberais nesse sentido americano, né, progressistas enrustidos. Os paleocons, notoriamente, são mais isolacionistas do que internacionalistas. Eles são muito mais céticos em relação ao sistema capitalista, são muito mais críticos da ideologia do liberalismo e, seguindo o seu isolacionismo, eles têm muita preocupação com alguns temas locais, como a imigração, por exemplo. Como a gente vai ver, o Patrick Deneen, ele de fato tem ideias muito semelhantes a esse grupo. E por mais que essa tensão entre os neocons e os paleocons, ela de alguma forma existe desde a década de 60, na década de 80, durante o governo do Reagan, que isso tomou uma proporção maior, uma proporção pública, porque em 1981, o Reagan, para preencher um determinado cargo no governo americano, o Reagan é tido como o grande presidente conservador, né? Ele tinha uma escolha a fazer. E era um acadêmico neocon contra um conservador sulista, né, do sul dos Estados Unidos. E ele acaba preferindo pelo neocon, né? Isso faz com que esse conflito entre esses dois grupos ele tome proporções públicas. Bom, essa é mais ou menos uma história bem resumida. De repente, em outro vídeo, eu faço uma história um pouquinho mais aprofundada disso, mas é só para situar vocês aqui. Uma coisa interessante de dizer também sobre o Patrick Deneen é que ele recentemente teve em Budapeste, na Hungria, e ele nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, ele é um defensor do Viktor Orbán, que a gente geralmente tem como esse novo tipo de democracia iliberal, né? Que justamente
é mais isolacionista, tem uma maior preocupação com os costumes locais, né, tem uma maior preocupação com imigração e esse tipo de tema. Bom, vamos então ao livro propriamente dito e a sua crítica ao liberalismo. Antes vale dizer que o livro tem uma versão brasileira, uma versão traduzida para português pela editora Ainé. Bom, em primeiro lugar, o que é esse liberalismo que o Denis vai criticar? Que, segundo ele, está na origem da formação dos Estados Unidos e que, no seu momento de fundação, alguns dos pais fundadores tinham a convicção que isso seria a melhor forma de governo para a sociedade americana. Bom, ele lista algumas características, então, do que ele está definindo aqui como o liberalismo. Um sistema baseado a partir de uma escolha de um contrato social originário, a rule of law, que é uma espécie de império sob as leis, né? Ou seja, um governo que seja limitado sob leis e não sob um poder arbitrário de um governante, né? Nós somos todos limitados por leis e não o poder arbitrário de algum monarca, por exemplo. Um governo limitado, um judiciário independente, que não é necessariamente vinculado, não é necessariamente não pode ser vinculado a nenhum governo específico, a nenhum partido específico, independentemente de quem esteja no poder. E o mais importante é um espaço de uma liberdade para cada indivíduo seguir a felicidade da maneira que ele bem achar melhor. Isso realmente é um grande preceito liberal, o que muitos, por exemplo, Francis Fukuyama chamam de autonomia, né? Que é uma liberdade para você buscar os seus próprios fins. Não existe um propósito comum ou um fim comum da sociedade como um todo, você é livre para definir os seus próprios propósitos. E isso é porque, em boa parte da teoria liberal, a diversidade, a multiplicidade dos indivíduos, ela implica que há uma diversidade de fins últimos a serem perseguidos. Aliado a essa autonomia, também, por outro lado, é um sistema capitalista que daria essa liberdade individual para você atingir o seu próprio fim de acordo com o seu próprio caminho. É esse liberalismo que o Denis vai criticar nesse livro. O primeiro ponto que ele fala é que o liberalismo é insidioso, ao contrário dos rivais que o Denis também não defende, como o fascismo e o comunismo, o liberalismo ele tende a se mostrar neutro, e não como uma ideologia que ele de fato é. Não acho que sejam todos os autores liberais que pensam dessa forma, que acreditam nessa neutralidade, justamente porque a diversidade dos indivíduos e essa ideia de autonomia, ela justamente implica que há uma multiplicidade de diferenças crenças, né? Não no sentido de neutralidade, mas no sentido que, de fato, existem diferenças crenças de alguma forma competindo entre si, nenhuma delas é necessariamente superior à outra. Claro que isso implica em alguns outros problemas, mas não serão o tópico desse vídeo. Bom, um dos motivos pelo qual essa ideologia, a ideologia do liberalismo falha, para ele, é uma lacuna entre os discursos e promessas e a realidade de quem vive de fato sob essa ideologia. Segundo ele, a promessa de um governo limitado do liberalismo, ela na prática se tornou um controle cada vez maior. Ele diz que cada vez mais os cidadãos se sentem distantes do próprio governo. E aí ele vai falar que quanto mais os cidadãos se revoltam, mais o Estado busca os atender e mais o Estado infla, aumentando assim essa alienação que a população sente do governo. E aí ele vai dizer que é um movimento cíclico e irônico, ou seja, uma necessidade de individualidade, ela na verdade gera mais estatismo, ou seja, o que ele está tentando dizer é que não existe essa contradição que os liberais supõem entre um Estado grande e uma maior individualidade. Na verdade, eles são complementares, ou melhor, um é consequência do outro. E aí ele vai invocar um autor chamado Robert Nisbet, que ele escreveu um livro na década de 50, em 1953, chamado The Quest for Community, A Busca pela Comunidade. O Robert Nisbet geralmente é tratado como um autor conservador do campo tradicionalista do conservadorismo, junto com alguns autores como Russell Kirk e Richard Weaver. Então o Denis ele recupera a seguinte formulação do Nisbet, que o individualismo proposto no liberalismo ele dissolveu determinadas associações locais e menores em prol de associações cada vez mais globais. E aí a gente sente também aquela crítica que os paleocons têm aos neocons. Perdeu-se a comunidade, em outras palavras.
Isso levou a uma atomização e uma solidão do indivíduo moderno, que no século XX fez com que ele buscasse o Estado. Na falta dessas associações locais, ele se sente desamparado e ele vai buscar o Estado. E o Estado vira a única fonte que restou para o seu senso de identidade e para o seu senso de comunidade. Logo, o individualismo do século XIX, né, do grande auge da ideologia liberal, ele na verdade resultou no grande acúmulo do poder que os estados tiveram no século XX, que no limite resultou em regimes totalitários, né, na primeira metade do século XX. E isso então é o movimento paradoxal que o Dinin e o Nisbet estão tentando dizer, né, que o extremo individualismo gerou o estatismo. E por que isso? Porque esse individualismo ele era a eliminação de determinados laços locais, laços comunitários, que fez com que as massas de indivíduos procurassem no Estado uma resposta para a sua solidão. E é isso que o Nisbet escreve isso na década de 50, mas é isso que o Dinin agora, no século XXI, vai falar que acontece não só nos Estados Unidos, mas no mundo de uma maneira geral. E aí o interessante que ele fala é que o liberalismo para ele, na verdade, são dois lados de uma mesma moeda. Tanto os chamados conservadores quanto os chamados progressistas hoje em dia são liberais. E progressistas, nos Estados Unidos, eles chamam de liberal, né? E só para a gente não ter essa confusão, o liberal no Brasil geralmente é associado com o liberalismo econômico, uma pessoa mais à direita. Nos Estados Unidos, liberal tem uma conotação mais em relação aos costumes e é melhor traduzido como progressista. Então, tanto os atuais conservadores quanto os progressistas, eles são dois lados dessa mesma moeda do liberalismo, tanto a direita quanto a esquerda. Ou seja, tanto os republicanos quanto os democratas. Isso para o Patrick Deneen. As origens disso são duas ondas do liberalismo que ele fala, um conservador e proto-liberal, que ele cita autores como Francis Bacon e Thomas Hobbes, que achavam que a natureza humana era imutável, mas se controlada, ela poderia auxiliar no domínio sobre a natureza, e uma onda progressista. E aí ele cita muitos autores diferentes, Karl Marx, Stuart Mill, Rousseau, mais recentemente o John Dewey, que é um autor americano do início do século XX. E, de acordo com essa segunda onda do liberalismo, a própria natureza do ser humano ela pode ser modificada. Então, a diferença da primeira para a segunda onda é basicamente o caráter imutável ou não da natureza humana. Bom, o grande problema do liberalismo é que ele busca libertar os indivíduos da opressão da cultura e dos laços tradicionais locais. De Hobbes a Rousseau, ele fala, o Patrick Deneen, tanto o liberalismo dito conservador quanto o liberalismo progressista, né, as duas ondas, o liberalismo ele se define a partir do estado de natureza, no qual o ser humano é desprovido de nenhuma cultura. A gente pode lembrar que Hobbes, Rousseau, Locke são teóricos do contrato social, que eles vão partir desse experimento do estado da natureza, né? E no estado de natureza, para esses três autores, o ser humano começa como algo isolado, né? Como alguém, um indivíduo sozinho, realmente desprovido de qualquer cultura e qualquer laço comunal, qualquer laço social. Isso para o Patrick Deneen é um erro até epistemológico, né? Quer dizer, não existiria esse indivíduo isolado do social, como os autores contratualistas da origem do liberalismo eles propunham. Apesar de que, claro, um PS aqui não é necessariamente o caso que o Rousseau seja liberal. Na verdade, a maioria dos autores discordariam disso, mas enfim, é o que o Denis está tentando argumentar. Então, para o liberalismo, há uma separação entre natureza e cultura, a cultura aqui entendida como hábitos e costumes de um determinado lugar, e essa separação, junto com a ideia de liberdade como libertação dessa cultura, elas estão na origem do liberalismo. E elas aparecem nas duas correntes que aparentemente são antagonistas, ou que hoje, a gente olhando no mundo, entenderia como um antagonismo que para o Patrick Deneen é falso, esse antagonismo. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui é que ambos esses liberalismos, tanto o mais clássico, conservador, quanto o progressista, eles defendem a liberdade como ausência de constrições dos costumes e da tradição. Ou seja, há uma mudança no conceito de liberdade. E aí ele vai falar que o liberalismo ele não inventou a liberdade, mas ele modificou o que a gente entende como liberdade. A liberdade antes do liberalismo, ela não era vista como fazer o que você desejava, livre de constrições, mas escolher um caminho virtuoso. Ele diz que a concepção pré-liberal de liberdade
é saber controlar, nas palavras dele, desejos básicos e hedonistas. Ou seja, tem a ver com a gente não ser escravo das nossas próprias paixões, da gente não se deixar levar por instintos. No liberalismo, liberdade é simplesmente agir livremente, desde que, claro, dentro da lei. Em Hobbes, por exemplo, a liberdade está onde a lei silencia. Onde a lei não silencia, o caminho é moldado pelas leis do Estado, que impede os seres humanos de agirem de acordo com seus próprios desejos. E na base dessa ideia está a afirmação liberal de que as relações entre as pessoas são devido a escolhas racionais. Vai lembrar o que ele está falando do contrato social, que foi uma escolha racional definida por seres humanos no estado de natureza. Bom, então qual é o processo dessa prática liberal que ele está tentando falar? Costumes e tradições devem ser abolidos para a libertação do indivíduo. Depois, a ausência dessas normas culturais ela vai resultar em uma anarquia, só que essa anarquia, no último passo, né, ela se torna intolerável, então é preciso de um Deus mortal, nas palavras do Hobbes, né, um Leviatã, que impõe essas leis aos indivíduos. Depois do indivíduo ser liberto, então, dos seus costumes, ditos injustos e arbitrários, ele substitui por um poder cada vez mais distante e punitivista. E aí o Patrick Deneen vai falar que a cultura e os costumes elas impediam ações antes delas serem feitas. Elas impediam as ações, né? E as leis positivas, defendidas pelo que ele está chamando de liberalismo, elas punem depois da ação ser cometida. Elas não impedem as próprias ações. Ou seja, a substituição de determinados costumes pelo Estado fez com que a gente não impedisse determinadas ações ruins. A gente apenas punisse elas depois delas já terem sido feitas, depois do dano já ter sido causado. Ou seja, a cultura ela agia previamente, né? E é por isso que ela era vista como opressiva, porque ela agia de maneira a limitar as ações de um determinado indivíduo. E as leis positivas elas agem posteriormente. Bom, acho que ficou claro esse movimento do individualismo que quer se ver liberto de qualquer costume, e quando ele finalmente se vê liberto desses costumes e ele é livre para fazer o que bem entender, o resultado disso socialmente não é muito agradável, então ele vai buscar justamente no Estado. Então é aí que o Patrick Deneen consegue vincular tudo ao liberalismo, tanto um individualismo que seria do que a gente aqui no Brasil chamaria de liberal, ou até de conservador, com o estatismo, que seria o lado progressista, o lado da esquerda desse liberalismo. O que ele está tentando ressaltar aqui é uma tensão, então, entre um individualismo extremo, que vai ressaltar nesse estatismo, mas o individualismo extremo no sentido de que o ser humano está completamente fora de qualquer hábito, costume ou cultura, ou o âmbito social. Então existe uma tensão entre esse individualismo extremo e noções de comunidade. E o liberalismo é justamente a ideologia que defende os indivíduos e destrói qualquer laço, qualquer concepção de comunidade, na verdade. E por mais que eu concorde com o Patrick Deneen que essa tensão de fato existe entre até que ponto nós somos indivíduos, até que ponto nós somos seres sociais, eu acho que não é o caso de que deve ser necessariamente um ou necessariamente outro, né? A gente pode se perguntar se determinados laços sociais ou culturais ou comunais não podem sobreviver dentro de alguns princípios liberais, do liberalismo político, como o rule of law e direitos individuais, e até mesmo divisão dos poderes, principalmente até a independência do judiciário, né? Então cabe se perguntar se esses valores liberais eles não podem se encaixar em alguma noção de sociedade ou de comunidade que não seja simplesmente um somatório de todos os indivíduos. Ou seja, eu não acho que exista necessariamente um ou outro caminho, né? Eu acho que por mais que exista essa tensão e que essa tensão talvez nunca vai cessar de existir, não me parece que para algum dos extremos seja o mais benéfico. Bom, esse foi o segundo vídeo da série Futuros do Liberalismo, dessa vez uma crítica à direita, né, e uma direita contemporânea ao liberalismo. Eu gosto de trazer ela porque eu acho que situa também o que são determinadas movimentações da direita contemporânea, né? E a gente vê o que está sendo criticado, né, no sistema atual que nós vivemos, no regime que nós vivemos. E acho que
eu vou tentar mostrar nessa série. A gente está no momento que a gente deve se perguntar, assim, afinal de contas, o que é a democracia liberal, o que é o liberalismo político e se é o melhor caminho a ser tomado. E isso a gente só vai chegar nessa conclusão a partir de debates, né, leituras, pesquisas, etc. Então, até o próximo vídeo dessa série.